E o Congresso Nacional prepara a discussão de PECs sobre a prisão de condenados em segunda instância. Uma dessas propostas de emenda à Constituição será debatida no Senado. E é sobre isso que vamos falar agora com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Senadora, eu tenho uma dúvida. Alguns senadores afirmam que, para garantir a segurança jurídica, não basta apenas aprovar uma PEC. Deveria também alterar o Código de Processo Penal. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Kalina, bom dia, Tiago, bom dia, Bruno e todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu começo, então, dizendo quem pode o mais, pode o menos, né? Se você, obviamente, na hierarquia das normas, isso é básico do direito público, uma norma, uma emenda constitucional, portanto, o dispositivo na Constituição, ele se sobrepõe a qualquer norma infraconstitucional. Essa questão, ela foi levantada porque no voto do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que foi o voto de Minerva, deu 5-5, e ele decidiu favorável, contrário à prisão em segunda instância, porque o que estava sendo julgado era a constitucionalidade da lei, então eles estavam discutindo lei e não Constituição ali. Ele disse no voto e depois para a imprensa em nível nacional que, embora ele tenha votado daquela forma, ele não enxergava o artigo 283 ali, com base no 5º da Constituição, como cláusula pétrea. Então, ele mesmo deu a senha para o Congresso Nacional, ele deu a chave. Ele disse, olha, embora tenha votado assim, o Congresso Nacional pode modificar a lei. Ele falou em lei, Código de Processo Penal, e não falou de emenda constitucional. Por isso, a dúvida. Por que nós estamos pautando na CCJ a PEC, embora também estamos pautando a mudança da lei? Porque a emenda do senador Eurovisto, ela cobre e ela tende a dar essa resposta que o ministro Toffoli quer, que é colocar no texto constitucional que a prisão se dá já em segunda instância, embora você só vai ser considerado culpado no final do processo. Vai entrar no rol dos culpados no final do processo. Então, ele está mexendo na Constituição. E nós estamos pautando a PEC porque ela já está pronta. Da mesma forma como nós estamos pautando o projeto da senadora Elisiane, que é cópia do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que está na Câmara dos Deputados. Como o processo é mais rápido no Senado, ela clonou esse projeto. O senador relator Marcos Duval já está com seu relatório pronto, vai também ler o seu relatório na quarta-feira que vem, que altera o Código de Processo Penal. Então, no Senado, nós estamos atacando por duas frentes: a alteração através de emenda constitucional e a alteração do CPP, como disse o ministro Dias Toffoli. O que caminhar primeiro segue para a Câmara dos Deputados. Eu, particularmente, tenho a posição de que, se alterando o CPP ou esse dispositivo, que não é o artigo 5º da Constituição, é um outro dispositivo, qualquer um dos dois tem condições de ser considerado constitucional. Por que digo isso? Repito, foi 5-5, o ministro Toffoli decidiu contra a prisão em segunda instância, dizendo, olha, o Congresso precisa mudar a lei. Nós vamos mudar, consequentemente, se isso for judicializado, obviamente, o ministro não tem outra alternativa, a não ser seguir pela coerência que é particular dele, e mudar a decisão, portanto, final do Supremo, dando 6-5 favorável à prisão em segunda instância. Senadora, bom dia, aqui é o Bruno Garchagen. Senadora, a senhora acha que há apoio político dentro do Senado para avançar com essas propostas que a senhora mencionou? Bom dia, Bruno. Bom, tudo vai depender da pressão popular e tudo vai depender, obviamente, de todo um conjunto de conversas e de posicionamentos de cada partido. Hoje, no Congresso, no Senado, nós já temos 44 assinaturas favoráveis à prisão em segunda instância. Se o projeto for pautado na CCJ e votado na CCJ, eu acredito que o projeto passe, né?
Aí depende do presidente Davi levar para o plenário do Senado. Se ele pautar essa matéria, dificilmente essa matéria é rejeitada no Senado, mesmo que precise de um quórum qualificado de 49 votos. Já tem 44, 45 senadores, muito rapidamente se alcança esse quórum, porque quando vai para plenário, a pressão das redes sociais, da sociedade, ela passa a ser maior. E saindo do Senado e indo para a Câmara, obviamente que a pressão na Câmara, ela acaba acontecendo. E eu gostaria, assim, de deixar muito claro que essa questão, infelizmente, ela está contaminada por uma questão política, que foi a saída do ex-presidente Lula da cadeia. E isso contaminou uma discussão que é séria e que precisa ser enfrentada e que está muito distante desta questão política. Nós estamos falando muito dessa questão de corruptos e de que vai sair corruptos da cadeia. É verdade. Isso é preocupante? É preocupante. Mas nós temos que lembrar que num país com tamanha violência como o Brasil, mais de 90% dos processos penais e, portanto, dos réus que estão presos, que podem ser soltos, ou que não serão presos depois da decisão de segunda instância, vão aguardar em liberdade até o trânsito julgado, nós estamos falando de processos relacionados a crimes. Nós estamos organização criminosa relacionada à violência física. Nós estamos falando de latrocínio, nós estamos falando de roubo à mão armada, nós estamos falando de homicídio doloso. Eu venho do estado da fronteira, né, que vai ser muito impactado por essa decisão. Acho que é por isso que nós temos que avançar. Avançar, seja de qual for o resultado, o Congresso Nacional tem que decidir, ele tem que votar, porque a decisão foi apertada no Supremo. E finalizando, Bruno, nós estamos diante de uma insegurança jurídica que está contaminando a política. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 4 decisões diferentes do Supremo. Até 2009, podia se prender. 2009, até 2006, não. Depois pode, depois não. Agora é possível. Depois podia se prender. Agora não pode se prender mais. Então, essa insegurança jurídica que contamina a política, ela gera um efeito nocivo à sociedade que impacta os mais humildes. Quem é o grande investidor que vai investir num país que tem tamanha insegurança jurídica? Então é preciso que o Brasil apague, né, essa mancha de ser o país da insegurança jurídica. Nós precisamos de leis que valham e que permaneçam depois, obviamente, de um amplo debate com a sociedade. Acho que o Supremo decidiu, não cabe mais discutir se certo ou errado. Agora a bola está com o Congresso Nacional e é inadmissível o Congresso Nacional não agir ou pelo menos não decidir, seja qual for o resultado que se dê. Senadora, como a senhora falou na resposta, para essa discussão avançar dentro do Senado, é preciso que a matéria seja pautada pelo presidente Davi Alcolumbre. Já há algum posicionamento ou alguma conversa com o presidente no Senado, alguma sinalização dele no sentido de fazer avançar essa proposta ou não? A decisão aconteceu na quinta-feira, nós estávamos nos nossos estados. Chegamos ontem e não teve sessão, então acredito que nenhum senador tenha conseguido falar com o presidente Davi. Soube que há um movimento de alguns senadores que estarão marcando audiência com o presidente ainda hoje para tentar, inclusive, levar para o plenário hoje essa matéria. É possível, ele tem esse poder de pautar, dificilmente o fará, porque ele tem um acordo com os líderes de, não havendo parecer aprovado em pelo menos uma comissão, ele não traz para a pauta do plenário. Mas pelo menos avançar no compromisso com o presidente da Casa de que, em havendo votação na CCJ, ele possa imediatamente pautar e levar para o plenário. É essa a informação que eu tenho de alguns parlamentares que estariam marcando essa audiência com o presidente Davi. Eu acredito que, uma vez passado pela CCJ, não tem o porquê, não tem razão do presidente Davi não pautar no plenário da Casa. O debate, a democracia é isso. Tudo é possível ser pautado e o voto prevalece, o voto da maioria, a maioria que ouve as suas bases, que tem a sua posição de acordo com o seu eleitorado.
Muito obrigada, senadora, por nos atender e esclarecer dúvidas sobre esse assunto, né, que está tão em pauta e é tão importante. Tenha um excelente dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos.